Quando os meus olhos fecharem e lá no céu eu chegar, lá hei de ver meu Jesus. Faz bem a alma cantar hinos que eleva a tua alma, a minha alma, à presença de Deus. Facilita a nossa oração nessa noite, facilita a nossa comunhão com Ele, nosso diálogo com o nosso Pai Celestial. Amém? Graças a Deus por isso. Muito bem, amados, preciosos irmãos, é uma noite de oração. Você veio para isso, eu tenho certeza que sim, que nós vamos orar daqui a pouquinho. Deus abençoe os irmãos que louvaram a Deus, cantaram. Eu gostaria de fazer, veio no coração, de nós fazermos usar algumas quartas-feiras para nós deixar registrado algo mais evangelístico, uns 20 minutos, 30 minutos, logo vamos orar, para que alguém possa desfrutar desta gravação. Nós estamos tendo a oportunidade de gravar, postar no canal, e nós aproveitamos para dizer a você que tem dado essa honra, esse privilégio de nos ouvir. Deus te abençoe, sua casa, sua família. Nós, nesta simplicidade, estamos aqui para contribuir com a sua fé, no seu coração, com a sua família. Portanto,
eu quero levar assim, talvez nós vamos falando, e eu queria talvez como base desta conversa, pensar em fundamentos da nossa fé. Fundamentos da nossa fé cristã. Todos nós precisamos e temos tudo isso. Você, nós que estamos aqui, a congregação, são coisas que você conhece. Mais do que isso, você tem entendido que é para ser cumprido, você tem já executado na sua vida. Amém? Mas é sempre bom ouvir coisas da Escritura Sagrada. Nós cremos que temos a Bíblia Sagrada como único livro e regra de fé. Todas as coisas que cremos está extraída desta santa e maravilhosa palavra de Deus. Este é o nosso alimento. Então, é fundamental que nós falemos destas coisas, porque nós estamos passando em últimos dias nessa terra, em que as pessoas estão perdendo estas bases fundamentais da Escritura Sagrada. Amém? Glória a Deus. Então eu estou aqui com bastante escrituras para nós falarmos de um tema: batismo nas águas. É base do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E como no natural tipifica, quando você tem uma base ruim para todas as coisas, desde uma construção de uma casa, de um prédio, de uma construção de um casamento. Se a base ficar ruim, pode parecer lindo, mas a primeira tempestade que vier vai por terra. Então, você que acredita na Bíblia Sagrada, como nós aqui cremos, precisa atentar para estas coisas, porque pode ser uma fachada bonita, mas se não tiver a base fundamentada na Bíblia Sagrada, o primeiro vento de doutrina que alguém te passar, você vai desmoronar diante daquilo. Amém? Então, para nós termos, eu gostaria até de dizer a você que está acessando, olhando, vendo e ouvindo esta pequena palestra, se você quiser pegar uma caneta, um lápis, porque já tenho aqui a anotação de várias escrituras. Nós vamos assim, desfolheando a Bíblia Sagrada. Graças a Deus por isso. Nós vamos ler para a base, carta do apóstolo Paulo a Efésios, capítulo 2, versículos 19 ao 22. Você pode, em reverência à palavra de Deus, aqui nós estamos aqui, ficar de pé. Glória a Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 19 ao 22. Glória a Deus. Antes, vamos fazer uma oração. Amado Deus, bendito e eterno Pai Celestial, nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aliás, foi o apóstolo Paulo que disse isso. Nós cremos que ele, pela nossa revelação, escreveu a carta aos Hebreus. Pai, e ele disse isso no capítulo 13, versículo 8. Como é inspiradora essa escritura, crer no mesmo Jesus, mesmo fundamento que ele disse lá atrás, crermos hoje. Aqui estamos diante de diversos parágrafos ou versículos que iremos meditar um pouco. Dá-nos a inspiração, o Espírito Santo possa continuar nos abençoando, como abençoou no período dos cânticos. Abençoe a nós todos que estamos aqui, unge o nosso ouvido para compreender a Escritura Sagrada. Aqueles que vão ouvir, ó Deus,
dê um espírito receptor da palavra do Senhor. A tua palavra diz que para nós recebermos do Senhor, precisamos do Espírito Santo que revele para nós. Estamos confiantes, ó Deus, com a fé que o Senhor fará isso em cada vida, cada coração. Obrigado por esta noite de oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém. Podem se sentar, obrigado. Muito bem, irmãos, nós pegamos esta escritura para nós termos esta, como disse, uma base. E o evangelho que nós cremos ou precisamos crer, ele precisa estar realmente fundamentado naquilo que os apóstolos começaram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando dissemos isto, vai além de um versículo muito inspirador. Vai para nós pensarmos naquilo que eles creram e obedeceram. Veja que Paulo está dizendo aqui que nós precisamos termos a nossa fé edificada no ensinamento dos nossos irmãos passados. Eles foram o início desta obra da igreja do Senhor, o atos de Deus, do Espírito Santo na igreja. Então eu quero caminhar por alguns minutos, daqui a pouco vamos orar, e falarmos nesta noite de um item de que durante as eras foram deixadas várias coisas escriturísticas que os homens foram deixando. A maioria delas propositalmente, religiosamente, achando que poderia deixar. E nós vamos falar durante alguns cultos, algumas quartas-feiras. Nesta noite eu gostaria de expressar algumas escrituras que provam para nós a necessidade de batizarmos nas águas, o batismo correto, o batismo verdadeiro, que os apóstolos ensinaram, que Jesus ensinou, e eles deram continuidade. Amém? Amém. Então, eu quero voltar aqui em Gálatas, para nós encaminhando. Gálatas, capítulo 1, versículo 11, diz assim: mas faço-vos saber, irmãos, o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Isto o apóstolo Paulo dizendo: porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Amém? Veja que nós entramos então em uma dimensão de crer que tudo aquilo que a Bíblia ensina é proveniente do Espírito Santo. Deus ungindo a homens a falar conosco. Em Gálatas também, 1, versículo 8, diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Ou seja, seja descartado. Aquilo que o homem arrasou ou pensa que é, não serve.
por mais belo que seja, mas aquilo que Deus deixou que nós precisamos seguir. Quando nós lemos aqui a carta de Paulo, no 21 do capítulo 2, próprio Paulo dá uma sugestão, um tipo daquilo que nós precisamos fundamentar a nossa fé. Ele dá um tipo de um edifício, dissemos aqui, por mais bonito que seja. E são coisas que nós não vemos. Ali está um prédio de alguns andares, mas ali embaixo há uma base, há ferragens, há cimentos, as coisas brutas, mas que é necessário para que aquele edifício fique de pé. Paulo está simbolizando como a nossa vida cristã. Nós vemos hoje o mundo, é um mundo religioso, por assim dizer, mas sem uma base, está desmoronando. O mundo entrando nas igrejas, entrando nas pessoas com a Bíblia debaixo da mão, porque deixaram a base fundamental da fé cristã. Por isso que nós, como cristãos que aqui estamos, precisamos realmente agradecer a Deus, porque Ele tem desvendado os mistérios de Deus para você nesses últimos dias. Deus trazendo uma restauração daquilo que foi perdido durante as eras. Estamos na 7ª era. A primeira era está aqui com o nosso apóstolo Paulo, exatamente essa carta que lemos aos Efésios. Só que as coisas foram andando e as pessoas deixando bases escriturísticas. E Deus está restaurando. Ele prometeu, é Bíblia, que nesses últimos dias Ele restauraria, voltaria a nossa fé, filhos aos nossos pais apostólicos. Graças a Deus por isso, né? Então, eu quero começar aqui, vamos caminhar mais um pouquinho no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes Jesus dizendo, próprio Jesus dizendo, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Veja que a orientação inicial é para aqueles que ouvir o Evangelho, crer. E nós notamos aqui no 16 que há 2 vezes que ele diz crer. Crer e for batizado, e se não crer, será condenado. Então, meramente crer não resolve. Crer naquilo que é verdadeiro. Porque Satanás tem introduzido nas pessoas uma maneira de crer. Crer naquilo que o homem introduz, aquilo que o seminário introduz, mas não é a genuína palavra de Deus. E aí causa problema na frente. Então, o batismo é uma das bases fundamentais da vida cristã. O batismo nas águas, ele não salva. Ele é para aqueles que são salvos. É para uma boa consciência com Deus. Ele te introduz ao corpo de Cristo, mas ele não salva o indivíduo. Mas o indivíduo que creu, desceu na alma dele a genuína palavra, ele vai cumprir a Bíblia Sagrada. Então ele crê, arrepende dos seus pecados, daquilo que o mundo fez ele fazer, é a ferramenta principal para o ser humano, arrependimento. Logo ele vai ser batizado.
como os nossos irmãos apóstolos fizeram. Pense nisso, amado. Eu quero ir também, nós estamos pensando no batismo, a Romanos capítulo 6, no versículo 2 ao 7. Veja: de modo nenhum, nós que estamos mortos, vou ler no primeiro versículo, para dar uma compreensão melhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Aqui nós podemos parar um pouco e vermos que o tipo que Paulo está querendo dizer aqui é uma morte. O batismo, você vai ver mais adiante, simboliza como uma morte. Então, o batismo por aspersão, ele não é bíblico. Por imersão. Ninguém é sepultado com algumas terras poucas na cabeça. Ele cobre, ele ao pó voltará. Então, o batismo precisa ser por imersão. 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Aí você vai às águas, alguém diz, invoca, fala o nome que Jesus pediu para ser batizado, e ali a sua consciência é mudada para que você viva um novo homem. O homem pecador, miserável, ele precisa ser mudado. É claro que nessa dimensão humana você vai continuar tendo falhas, mas você reconhece a graça de Deus e há o perdão, a misericórdia a seu favor, mediante o arrependimento. Por isso que nós vamos ver Pedro dando a receita para aqueles que queriam caminhar no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vou repetir o 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidades de vida. Aquele homem que fumava reconhece que não pode fazer isso mais, que prostituía, que vivia uma vida desregrada. Aquele homem que achava que a religião, aquela cobertura apenas, que poderia viver uma vida de qualquer maneira, ele sai com essa consciência de conserto, de renúncia dessa vida humana. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. É o que nós esperamos e cremos no Espírito já termos isto. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Morto para o mundo, morto para as coisas que o mundo oferece. Então vamos lá em Atos, para nós vermos como os apóstolos batizaram. Atos 2, versículo 37 em diante, nós vamos ver que depois que o apóstolo Pedro fez um discurso, você pensa, ali estavam reunidas aquelas pessoas desejosas de ouvir a palavra de Deus, e reuniram todos os apóstolos, os discípulos reuniram. Então Pedro
tomou a palavra e fez o discurso. Para nós ganharmos tempo, nós não vamos ler. Mas logo depois que ele fez o discurso, as pessoas, ouvindo eles isto, estou lendo 37, versículo do capítulo 2, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? É importante nós pararmos um pouco aqui, porque o que muitos hoje nos nossos dias não recebem a palavra da maneira que precisam, é porque não param para ouvir. E a primeira palavra ou frase que nós vemos aqui depois que Pedro falou a palavra de Deus, eles ouviram e interessaram, compungiram, sentiram necessidade de servir a Deus. Então Pedro respondeu a eles, porque Pedro estava cheio do Espírito Santo. E se nós temos uma pergunta, há uma Bíblia para responder. Deus te responde. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aqueles que perguntaram, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Estamos agradecidos porque você enquadrou nisso daqui. Ele te chamou, Ele tem chamado ainda hoje. Se você não aceitou esse batismo bíblico que Pedro ensinou, ou o Espírito Santo em Pedro, ainda há tempo. O Ide de Marcos está ecoando nos nossos dias, e há uma noiva, um povo eleito, recebendo todo o maná que vem da parte de Deus. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Oh, como somos gratos, porque estamos também nesse dia, hoje, final, sendo agregado a esses que lá começaram, através desta ecoar da palavra de Deus. Então, por que o Espírito Santo disse a Pedro? Alguém pode estar perguntando, quando Jesus disse que era para aqueles que recebessem a Escritura, o Evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu vou lá agora em Mateus 28, 19, porque é exatamente o que Pedro fez. É exatamente o que Pedro fez, cumprindo aquilo que Jesus disse. Capítulo 28, versículo 16, que eu vou ler, talvez até o 19. Veja isso daqui, amados. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. Isto daqui foi após a ressurreição de Jesus, quando ele apareceu aos discípulos. Ele, vamos usar a expressão, ele convocou aos discípulos para uma reunião, para a Galiléia, e note aqui que aqui ele não estava convidando a eles para um exercício, uma prática batismal. Chamou a eles inclusive para um monte, não foi para o rio, para o lago. E quando o ouviram, os discípulos o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: Jesus está agora falando
a nós, falando com você que está me ouvindo. Ele está falando. Precisamos entender que Jesus está falando. Jesus nunca cessou de falar. São João diz que ele era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo é a palavra. E o Verbo se fez carne, essa palavra, e habitou entre nós. E esse Verbo que se fez carne, morreu, ressuscitou e disse que não nos deixaria órfãos. E Ele está aqui através do Espírito Santo, te convidando a receber a palavra de Deus da maneira que ela é. Olha que Jesus diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, naquele instante não ficou poder para o Pai, para o Filho, para outros, porque não tinha. Ali estava incorporado todo o poder de Deus em Jesus. É Ele que está falando. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, é um mandamento de Jesus. Aqui não há brecha para negociar o que Jesus disse. Se nós olharmos o que Paulo disse, ele disse que nós precisamos ter revelação de Deus para compreender o que Deus disse. Veja que estamos citando esse dito de Jesus há uns 10 dias antes daquele fato do dia de Pentecostes, quando o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, entendeu esta Escritura. Ele não citou algo da sua cabeça. Ele tinha essa Escritura. Ele tinha ouvido o que Jesus disse. Ele estava nessa reunião. Então, quando a multidão, as pessoas querendo, em outras palavras, tudo bem, irmão Pedro, Mateus, todos os discípulos ali reunidos, então como vamos fazer para nós seguirmos esse evangelho que o irmão acaba de pregar? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Cumprindo exatamente esta escritura que Jesus disse. Então aqui, amados irmãos, está pedindo um nome. Se nós fazermos um exemplo, eu sou pai, eu sou filho, e eu tenho um espírito. Todos nós, seres humanos, temos um espírito. Mas se você precisar do meu nome, você vai precisar dizer Jaconias. É o meu nome. O nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se alguém te pedir, você vai ser preciso de falar Senhor Jesus Cristo. Biblicamente. Não há como correr disso. Então, se a Bíblia ensina que nós sejamos batizados no nome dele, qual seria? Senhor Jesus Cristo. Mas, no dia de Pentecostes, Pedro deu essa orientação e batizou quase 3.000 almas. Está registrado assim. Mas a igreja continuou, e nós vamos lá agora, em Atos, capítulo 8, vamos ver como nossos amados batizaram. Capítulo 8, versículo, vamos ler do 12 em frente. Mas como cresce em Filipe, que eles pregavam acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão. Simão era um adivinhador, aquele que fazia as magias,
E Filipe estava pregando a Jesus. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E havendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinham ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Veja que a prática batismal, ela é tão necessária que esses irmãos aqui não tinham nem recebido o Espírito Santo, mas eles compreenderam pela revelação a necessidade de receber o nome. Por quê? Porque Jesus pediu que nós cumpríssemos isto. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. É isso que é nos proposto para nós cristãos que recebemos esse batismo, receber o Espírito Santo. Atos 2 registrou isso. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí sim nós vamos conseguir fazer como Romanos diz, como Paulo diz aos Romanos, ter uma novidade de vida. Atos 10, para nós deixar mais um registro do batismo correto, está assim: Dez 47. Veja isso. 47. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram que ficassem com eles por alguns dias. Qual que é o nome do Senhor? Jesus Cristo. Amém. Há um Senhor, Jesus Cristo. Aleluias. Vamos mais uma, 19, capítulo 19. Paulo também cumpriu isto. Capítulo 19, versículo, vamos do 1 em diante até o 6. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Como aceitar que alguém, um pastor, um diácono, um ministro, leve a cada um de nós, a você que está me ouvindo, e repita a ordem de Jesus? Você não foi batizado, porque a ordem era que nós, quando crescêssemos, arrependêssemos e recebêssemos o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejamos felizes, agradecidos a Deus por ter nos dado essa luz, esta revelação. Estamos citando a Bíblia Sagrada. Veja que em Gálatas, capítulo, vou repetir o 11 e o 12, porque nós estamos aqui citando a Bíblia Sagrada, e é bom que deixe isso aqui bem patente. Mas faço-vos saber, irmãos, o Evangelho que por mim foi anunciado,
não é segundo os homens, porque não é o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Citamos aquilo que Paulo ensinou e praticou. Isto nos alegra, por saber que temos recebido estas bênçãos para o nosso coração. Colossenses 3,17 diz assim: e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. O batismo cumpre essas duas coisas, palavras e por obras. Então, como seria o nosso comportamento diante dessas Escrituras? Seguir aquilo que os nossos apóstolos nos ensinaram. Devemos examinar com carinho o livro de Atos, as epístolas dos apóstolos, para que você receba aquilo que Deus tem feito e preparado para esses últimos dias. Aí sim você vai conseguir caminhar na fé, a fé que vence o mundo, em nome do Senhor Jesus Cristo. É claro que a Bíblia está recheada para você compreender o batismo das águas. Tem muitas coisas que Deus tem resgatado para nós, que nós iremos anunciar a cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Vamos com estas escrituras, orarmos com fé no coração. Venha com temor e tremor, reconheça a sua indignidade, mas também reconheça que há uma fé dentro do seu coração. Da sua maneira, ajoelhado em pé, você